Há uma diferença brutal entre gastar 10 minutos no automático e usar 10 minutos com intenção espiritual profunda. O tempo por si só não transforma. O que transforma é o nível de presença espiritual que você ativa durante ele. Muitos se perguntam por que oram, jejuam ou fazem o certo, mas ainda vivem escassez emocional, bloqueios repetitivos e uma fé que não se manifesta. Provérbios 10, 22 nos revela algo profundo. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores a ela. Então por que tantos estão em dores constantes, mesmo buscando a Deus? A resposta pode estar na frequência espiritual com a qual vivem. Pense em um rádio. O sinal está no ar, pronto para ser captado. Mas se sua sintonia estiver errada, você só ouvirá ruídos. Da mesma forma, Deus continua sendo Deus, mas muitos estão espiritualmente fora de sintonia, conectados mais com ansiedade do que com fé, mais com medo do que com entrega. Hoje, em 10 minutos, você não vai receber uma fórmula mágica, vai receber algo mais raro, um alinhamento invisível, mas transformador, com base na palavra e na neurociência da fé. Fique até o final, porque há algo reservado aqui, algo que pode, de fato, reorientar sua atmosfera espiritual de dentro para fora. Há um erro tão comum quanto silencioso entre cristãos sinceros: orar com fervor, mas continuar vibrando escassez, medo e controle. A boca declara fé, mas o corpo e a mente estão condicionados pela dúvida. E isso, segundo a neurociência, tem um nome: incongruência cognitiva. Quando aquilo que você diz não é aquilo que o seu sistema nervoso sente ou acredita de verdade. Espiritualmente, isso cria um ruído na sua oração. A Bíblia advertia sobre isso em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Não significa apenas orar por coisas egoístas. Significa orar a partir de um coração desalinhado com a fonte. Muitos pedem bênçãos, mas vivem como se fossem órfãos espirituais, tentando merecer algo que já foi prometido. Isso cria uma fé performática, pesada, que bloqueia a manifestação. Aqui vai uma provocação prática. Em que frequência você ora? Em expectativa serena ou em desespero por alívio imediato? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta revela o seu nível real de intimidade com Deus. Porque quem confia no caráter de Deus, ora diferente. Faça esse exercício. Antes da próxima oração, respire fundo e observe o que seu corpo está comunicando. Deus não responde apenas palavras, Ele responde coerência. Muitos cristãos associam ser abençoado a ter mais dinheiro, portas abertas, reconhecimento ou estabilidade. Embora Deus possa agir nessas áreas, a bênção bíblica é antes de tudo um estado de consciência espiritual, não o evento externo. Essa visão distorcida gera 2 efeitos colaterais perigosos: comparação e ansiedade. Quando você acredita que bênçãos são sinais externos, começa a se comparar com quem parece estar sendo mais abençoado, alimentando um sentimento sutil de abandono divino. Mas Jesus desconstrói essa lógica. Em Lucas 17, 21, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, a manifestação verdadeira começa por dentro, como uma semente que cresce no escuro antes de romper a terra. A neurociência reforça esse princípio com o conceito de neuroplasticidade perceptiva. O cérebro molda a realidade a partir daquilo que você acredita e espera, não daquilo que acontece primeiro fora. A bênção, então, é uma frequência de alinhamento com os princípios eternos. Quando você vive por propósito, honra, obediência e verdade, o externo começa a refletir o interno. Releia o conceito de prosperar. Prosperar não é acumular, é frutificar. Uma planta pode crescer mesmo em solo duro, se estiver enraizada profundamente. E se isso já fez sentido para você, e está te confrontando de forma verdadeira, já deixa o seu like nesse vídeo.
Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que ainda confundem bênção com vitrine. Existe um tipo de bloqueio espiritual que não se resolve com esforço ou com mais oração. Ele se instala quando o corpo carrega marcas emocionais profundas que contradizem tudo aquilo que a mente declara crer. E isso não é apenas psicológico, é espiritual e neurobiológico. Estudos em neurociência mostram que traumas não tratados criam circuitos de proteção no sistema nervoso. Esses circuitos mantêm o corpo em alerta constante, impedindo que a pessoa entre em estados de descanso, confiança ou entrega. Na linguagem espiritual, o corpo entra em modo sobrevivência, mesmo quando a mente ora por paz. O resultado, a oração vira um ritual de alívio, não de transformação. É como tomar um remédio temporário para uma dor crônica, sem nunca tratar a causa. Romanos 12:2 nos lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação exige algo que muitos evitam: reprogramar o corpo para confiar de novo. Aqui vai uma técnica prática. Antes de orar, pare. Respire profundamente por 2 minutos. Ao expirar, repita em voz baixa um versículo que acalme o seu sistema. Por exemplo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando o corpo se sente seguro, a alma se abre. E é nesse espaço interno que Deus começa a operar de forma verdadeira. Quando pensamos em ser abençoados, um impulso automático é: o que mais eu preciso fazer? Mas a verdade espiritual mais contraintuitiva é que o início da bênção muitas vezes não está em adicionar mais, mas sim em parar. Parar de tentar controlar tudo, parar de buscar validação espiritual por performance, parar de medir o amor de Deus pelos resultados visíveis. João Batista revela isso de forma simbólica e profunda, ao dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso não é apenas humildade, é libertação de uma lógica egocêntrica de espiritualidade. Use essa metáfora. Imagine uma garrafa tentando ser preenchida, mas com a tampa fechada. O problema não é a ausência da fonte, é o bloqueio no recipiente. Enquanto você estiver tampado por medo, pressa ou orgulho espiritual, a bênção escorre ao redor e nunca penetra. Deus trabalha no silêncio, nas pausas, nos vazios. Mas nossa geração espiritual está viciada em movimento e barulho. Muitos se ocupam tanto em fazer para Deus que esquecem de escutar dele. Eis o princípio. Quando você pausa, você ouve. Quando ouve, você recebe. Quando recebe, você flui. E quando flui, você abençoa. Talvez o maior equívoco espiritual da atualidade não seja a falta de fé, mas a falta de coerência. É fácil declarar fé. É fácil repetir versículos. Difícil é alinhar mente, emoção e ação em integridade, especialmente quando ninguém está olhando. Deus não responde à teatralidade, ele responde à coerência. Na psicologia, há um fenômeno chamado efeito halo. Quando alguém se julga estar em um bom estado espiritual só porque faz coisas cristãs, frequenta igreja, canta louvores, publica versículos, mas isso pode ser só aparência. Jesus confrontou esse padrão nos fariseus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Forte, mas necessário. A verdadeira bênção não se manifesta onde há dissonância entre o que você vive e o que você prega, mesmo que seja só para você mesmo. Aqui uma história real e simbólica. Um jovem cristão orava todos os dias por mudança. Sentia vazio, recaía constantemente e achava que o problema era a oração fraca. Até que entendeu. O problema não era a oração, era o fato de que ele só orava em público e fugia do quarto secreto. Foi no silêncio do quarto, com lágrimas e sem palavras bonitas, que ele foi visitado. A bênção chegou quando a máscara caiu. Chegamos até aqui com uma verdade silenciosa, mas urgente. 10 minutos de alinhamento espiritual valem mais do que 10 dias de orações apressadas.
E a maioria das pessoas nunca experimenta isso. Não por falta de fé, mas por falta de sintonia. Sua alma pode estar se movimentando muito, mas em direção errada. Uma bússola fora do eixo pode te fazer caminhar quilômetros e ainda assim estar perdido. O mesmo acontece espiritualmente. Como disse A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, pergunte-se com sinceridade: qual imagem de Deus você tem carregado? Um juiz distante? Um chefe espiritual exigente? Ou um pai que responde ao íntimo, mesmo em silêncio?